Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai mostrar um pouquinho das aventuras que eu vivi na África do Sul. Tenho muita alegria de contar isso para vocês agora, no final de setembro de 2024, que eu estive lá no país, inclusive a convite para participar do 3º Congresso Africano de Primatologia. Antes da gente continuar, eu preciso pedir para vocês se inscreverem neste meu canal. Se você é novo aqui, eu gostaria muito de me apresentar, de forma muito rápida, para que vocês me conheçam. Eu sou o professor Fabiano Rodrigues de Mello, mais conhecido como Bião. Sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, que fica também na cidade de mesmo nome, Viçosa, em Minas Gerais. E meu interesse aqui com este canal é literalmente aprofundar o conhecimento técnico de áreas específicas da ciência, valorizando a comunicação e, obviamente, a divulgação científica. Portanto, não deixe de se inscrever aqui, já deixa seu like e vem comigo curtir essa história. Então, continuando para esse vídeo aqui, eu participei do 3º Congresso Africano de Primatologia e contei com o apoio oficial da Universidade Federal de Viçosa e da ONG ReWild, uma ONG americana que tem desenvolvido muitas parcerias com pesquisas e projetos de conservação em todo o mundo, incluindo aqui com a gente no Brasil. Então, durante o congresso, eu estive lá, pude apresentar um pouco do meu trabalho que eu estou realizando na África, especialmente nos países Costa do Marfim e Gana. Eu estive lá, nesses dois países, para procurar provável e extinto primata, o Miss Waldron Red Colobus, cuja espécie científica, o nome científico se chama Pileocolobus waldroni. E vocês que me acompanham aqui neste canal, eu já tive vários vídeos que eu produzi, sobre as expedições que eu já tive, fazendo e realizando em 2023, que já se encerraram, e agora em 2024. Então já tem vários vídeos lá, vou deixar marcados aqui no canal, então vocês não se esqueçam de ir lá e acompanhar. Então logo após o congresso, eu pude visitar com um time, o Pilanesberg National Park, que fica na cidade de Mogwas, que é próximo de Pretória, não é muito longe não, tá? Fica lá, engraçado que a África do Sul tem 3 capitais, eu nem sabia disso, é bem interessante, Pretória é uma delas. A história desse parque é muito legal, pessoal. Ele tem uma área de 55 mil hectares, foi criado oficialmente em 1979. Era uma grande área produtiva no passado, e todas as terras foram desapropriadas, as culturas agrícolas foram sendo substituídas e, inclusive, rolou um intenso projeto de eliminação de espécies vegetais exóticas, com regeneração seguida por regeneração de plantas nativas. O parque hoje tem 110 quilômetros de cerca e mais de 200 quilômetros de estrada, onde o turista pode, de forma autoguiada, se ele quiser, seguir por diversas regiões isoladas do parque. Ou, se preferir também, como a gente fez, 2 safaris, com dezenas de hospedagens que tem lá ao redor, a gente fez 2 safaris para conhecer um pouquinho mais da fauna. Então, assim que o parque foi criado, houve um esforço enorme, que resultou na translocação de mais de 6 mil animais para dentro do parque, incluindo os chamados Big Five africanos, os 5 maiores ou mais importantes, dos quais apenas 2 a gente não conseguiu ver. Infelizmente foi o leopardo e o búfalo nessa visita. Em compensação, a gente viu 2 espécies de rinocerontes, o branco, inúmeras vezes, cara, foi sensacional, e muitos indivíduos diferentes, incluindo filhotes com suas mamães, deram um show. E o rinoceronte preto, muito mais raro e de difícil localização. Além dos rinocerontes, nós vimos leões, vimos inclusive um macho adulto enorme e alguns filhotes escondidos ali que estavam esperando as mamães voltarem de uma caçada. Isso foi à noite, a gente tinha pouca luz, então não ficou legal o filme. Além de dezenas e dezenas de elefantes africanos. Uma dessas nossas observações resultou em imagens lindas desses elefantes, matriarcas com seus filhotes bem novinhos, próximos delas e muito bem protegidos de predadores e humanos, mais curiosos. Elas são extremamente atentas, Em outra ocasião, inclusive, vimos elefantes adultos bem na nossa cara, na parte lá próxima ao lodge onde nós ficamos. Tinha um túnel subterrâneo muito legal, achei demais essa ideia, que terminava em frente a um lago artificial. Uma seca histórica, absurda, que estava rolando lá na África do Sul. A gente, inclusive, chegou no período final dessa seca, no início da primavera, os animais vinham todos os dias se refrescarem, tomarem banho nesse local, nesse lago artificial. E as temperaturas, apesar de ser inverno oficial, estavam passando de 30 graus todos os dias. Então foi massa, a gente viu muitos elefantes. Além dos Big Fives, que foram reintroduzidos, a gente tem as girafas, que a gente também pôde ver uma dezena delas, muitas solitárias ou algumas em bandos.
mostrando toda essa, né, habilidade que esses bichos têm, incrível, de se alimentar de folhas frescas naquelas árvores mais altas, né, graças àquele pescoço incrível. O guia que nos levou, inclusive, durante o safari, disse que tem mais de 500 elefantes lá nessa área, além dessas girafas, e esses 500 elefantes para 55 mil hectares, certamente se configuram como uma grande população. E a gente viu, inclusive, muito disso lá, né? Árvores retorcidas, quebradas, porque eles estão explorando demais esse ambiente, o tempo todo buscando por comida, né? O dia inteiro esses bichos tentam se alimentar. E apesar do parque ter diversos ambientes vegetais distintos, né? Incluindo alguns trechos de florestas ripárias, a maior parte dele é de savana africana, típica, né? Com aquela parte coberta por gramíneas mesmo, que atendem perfeitamente a essa megafauna africana, que é basicamente feita por pastadores gigantes. Então, como os próprios elefantes e os rinocerontes, né, que vivem e dependem dessas gramíneas, né? Falando nesses verdadeiros tanques de guerra que são os rinocerontes, né, de cara a gente foi recepcionado com um bicho maravilhoso, um macho adulto na estrada de entrada do parque, da espécie rinoceronte branco, que foi a mais comum que a gente viu. Ele ficou parado no asfalto, provavelmente absorvendo um pouco daquele calor, né, que saía do asfalto para aguentar as madrugadas, que de fato estavam mais geladas, né? Apesar de 30 graus de dia, à noite estava rolando um friozinho bem intenso por lá. Mas galera, sem brincadeira, o bicho é colossal. É muito legal ver esse bicho ao vivo, né? Um grande sonho meu que eu tinha de realizar e que foi, né, realizado naquele momento. E sem muita pressa fizemos vídeos e fotos maravilhosas daquele espécime espetacular, né, que representa uma das maiores maravilhas, para mim pelo menos, né, do reino animal. Já viram que é um dos meus animais favoritos, né? Mas, enfim, eu tô falando da fauna africana, né? Dessa megafauna africana. Aqui no Brasil a gente tem vários outros. Mas reparem nas imagens, duas coisas bem interessantes que a gente detectou nesses bichos, né? Eles estavam sem chifres, propositalmente, porque o pessoal corta de tempos em tempos, eles tiram o chifre para evitar a presença de caçadores, né? Os chifres de rinocerontes, quanto às grandes presas, que a gente já sabe disso, né? De elefantes adultos, especialmente dos grandes machos, aquelas presas enormes que os elefantes têm, são normalmente retiradas dos animais para a confecção de peças de marfim. Infelizmente é uma triste realidade, pessoal. Até porque eles precisam matar os animais para fazer essa retirada. É um absurdo. Mas vamos pular essa parte, até porque não é o nosso interesse aqui. Acho que não vale a pena perder tempo com isso. Vamos focar na parte boa da história. Aliás, eu descobri, né, com os guias que o rinoceronte branco, né, aquela morfologia toda do corpo, da cabeça, pescoço, ela é totalmente adaptada ao pastoreio. Tanto que se vocês observarem aí nas imagens, vocês vão ver que eles ficam, né, o tempo todo com a cabeça baixa, uma vez que seu pescoço, né, a parte toda de estrutura de vértebras, incluindo o teu super focinho que os bichos têm, que é comprido, com uma boca altamente adaptada, permite com que os bichos fiquem pastando, né, boa parte do tempo. Por outro lado, quando muito rapidamente vimos os rinocerontes pretos, vocês vão adorar as imagens que eu fiz, apesar de serem fotos, não foram vídeos. Vocês já percebem que o bicho tem uma cabeça mais ereta, né? Ele fica boa parte do tempo com essa cabeça erguida. Não só para observação e cuidado, né, com potenciais predadores, mas porque ele também não se alimenta de grama, ele se alimenta de folhas de arbusto ao redor. Né? Então isso é muito legal, cara. Eu fiquei pirado com essa estrutura e diferenciação. A bicharada do parque é incrível, né? A gente viu muitos bandos de gnus, que eles chamam de wild beast, um animal fantástico, mas tivemos a sorte de ver pelo menos de três, na verdade, dos 5 guepardos presentes no parque. Eles foram reintroduzidos e vocês vão curtir as imagens aí que a gente captou bem na hora que os camaradas tinham predado, né, um bicho, não sei o que era, mas foi uma cena marcante de Nat Geo, né, incrível ver um bicho ameaçado de extinção, né. Falando em predador, a gente tem também essa cena linda de um macho adulto de leão olhando para minha câmera, né, na hora que eu comecei a filmar, bem na hora do clique. Foi memorável, galera. Foi incrível observar, né, esses bichos. Infelizmente, a gente não viu os leopardos, né? Mas dentre os cheetahs, né, os guepardos, os bichos preferem as impalas, né? Nesse parque, que são presas favoritas dele. Na real, a gente teve em outros países, né? E nós vimos que as gazelas de Thompson são os animais preferidos por eles, né? Só que lá no Pilanesberg não tinha. Em 2018 eu fui no Quênia e consegui pegar umas imagens bem lindas desse bicho aí. E dá para vocês compararem as impalas que eu peguei em Pilanesberg com as gazelas de Thompson, né? Mas por incrível que pareça, pode ser que a distribuição delas não chegue até a África do Sul, então eu não vi nenhum desses animais, né? Nenhuma das gazelas de Thompson por lá. E no Quênia eram bandos enormes, vocês estão vendo aí algumas imagens com dezenas de animais.
Desse tipo de animal, né, vimos outras espécies também, né, de impalas, e tinha uma das menores espécies deste grupo, cara. Eu achei incrível o bicho, parecia, né, um antílope bem pequenininho, parecia com os nossos veados aqui sul-americanos. Felizmente não peguei imagem boa deles, mas vários outros herbívoros também foram capturados pelas minhas lentes, né, como os kudus, achei o bicho massa, é um grande antílope, ele é enorme. Os topis, né, que tem um nome engraçado aí. Os camas, também o nome Hartebeest. Aliás, o cama, né, é um antílope lindo, de grande porte, ele tem uma coloração interessante. Eu não tinha conhecido ele lá no Quênia, então inclusive foi bem difícil ver ele lá em Pilanesberg. E eles são maiores do que os topis, né? E os kudus, por outro lado, são maiores ainda, né? Os bichos são exuberantes, esses kudus, né? Vocês vão ver aí também as imagens que os machos têm chifres enormes e são muito vistosos. Então a gente conseguiu observar esses simpáticos kudus e os simpáticos hipopótamos. Sim, muitos deles, por incrível que pareça, né? Esse bicho é enorme. Você pensa, né, que eles são mansos e tranquilos, ficam ali deitados, né? Mas eles são conhecidos como extremamente territorialistas e ferozes, provocando, inclusive, muitas mortes, gente, lá no território africano, né? Em todo o continente. A gente conhece os hipopótamos como bichos ferozes, mas, puta, vendo esses filhotinhos, eles são muito foférrimos, né? São de apaixonar. A gente pegou, né, cenas incríveis. Inclusive, voltando para os rinocerontes, pegamos uma cena linda de um filhotão brincando com a irmã mais velha, né? E a gente também não poderia deixar de falar do pumba, animal, né, que tinha o timão, né, que era o suricato, e o pumba é um porco, né, na verdade é um javali africano. E a gente pegou uma família que deu um show lá, vimos uma família inteira com jovens e filhotes, e são bichos incríveis, né, vocês vão lembrar aí do Rei Leão, Timão e Pumba, né. Bom, pessoal, acho que desses grandes mamíferos a gente viu praticamente todos, né, faltou apenas comentar de um bicho, claro, né, dos primatas que tem lá, os babuínos. Eles também deram um show, tinham bandos enormes lá. Existem 3 espécies no Pilanesberg, lá, né, de primatas, mas a gente só viu mesmo os babuínos, que eles são bem mais abundantes, né? Eles são totalmente terrestres, ou praticamente terrestres, né? Ficam forrageando grande parte do tempo nas savanas. E a gente viu bandos enormes com muitos filhotes, de bichos jovens, né? Eles deram muito mole para a nossa câmera, então a gente pegou cenas incríveis, né? E é isso que importa, né? Foi prazeroso demais. Agora, o universo de aves é enorme lá, viu, gente? Eu documentei muito bicho, mas, obviamente, eu vou falar apenas das simbólicas, como o toraco cinza, que é muito comum lá, né? Tem um tupete clássico, muito característico. Mas vimos muitas espécies menores, de pequeno porte, muito coloridas, né? Inclusive um parente nosso do quero-quero. Tem uma cena rápida dele ali se alimentando. Mas eu me impressionei com a apertada gigante. Ô bicho doido, cara. Ele é incrível. Ele, inclusive, se assemelha em termos ecológicos, né, em termos de porte e nicho, inclusive, ocupado, às nossas siriemas, né? Só que ele é bem maior, né? O bicho é bem mais vistoso, tá? Eu fiquei impressionado com o tamanho, já tinha visto ela no Quênia. Então, consegui garantir algumas imagens boas aí, né, dessa espécie. E outra também abundante que tem lá para todo lado é a nossa galinha da Angola, a queridíssima galinha da Angola, né, que a gente importou para o Brasil há alguns séculos, mas que lá, cara, os bichos dão um show, né, porque elas são mais bonitas, mais vistosas, né, e a gente mudou muito aqui com a reprodução, né, em cativeiro, né. Lá, por exemplo, a cabeça dela é bem mais azulada, se distingue muito, né, das que a gente cria aqui no Brasil, porque foi, né, as daqui do Brasil foi fruto de cruzamento intraespecífico, né, gerando essa homogeneidade que vocês veem nos bichos durante a criação. Mas enfim, os bichos são lindos, né, de qualquer maneira. Bom, pessoal, acho que é isso, né, a gente tem muito conteúdo legal aí, vocês vão ver aí pelas imagens, né, queria inclusive ressuscitar essa minha viagem que eu fiz no Quênia em 2018, tem imagens exuberantes de matilhas de leões, um material riquíssimo que eu fiz durante a minha viagem aos parques Maasai, né, aos parques nacionais Masai Mara e Amboseli. Fiz muita coisa legal daquela viagem histórica e eu espero trazer para vocês aqui. Curtiram? Pois então, gente, é isso aí, né? Se você não teve tempo de se inscrever, vai lá, se inscreve no meu canal. É um vídeo importante, né, que eu estou fazendo, estou querendo criar esse tipo de conteúdo para vocês. Então fiquem à vontade, critiquem e divulguem entre seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.